dando sequência ao curso de Brasil Independente 2, né, vamos discutir a Era Vargas. Como o próprio nome que eu dei para a aula já indica, é uma era marcada por uma personalidade muito forte na política brasileira, na história do Brasil republicano, que foi Getúlio Vargas. E o período que vai de 1930 a 1945, convencionou-se chamar de Era Vargas. Alguns autores, alguns historiadores até estendem a Era Vargas até o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. No entanto, eu acho que podemos falar uma Era Vargas, estrito sensu, o período de 15 anos, portanto, que vai de 1930 a 1945, e que, por sua vez, ele é marcado por diversas dinâmicas políticas e por diversos outros atores políticos. Então, o fato de chamarmos de Era Vargas não deve sugerir que apenas Getúlio Vargas foi um ator individual determinante nesse momento. Até porque muitas das ações de Vargas no poder foram, na verdade, reações a outros atores políticos, a outras linhagens políticas. Eu gostaria de fazer essa advertência para que, apesar do título, não entendamos essa aula apenas como um estudo monográfico em torno da figura de Getúlio Vargas, né? É uma aula que vai procurar pensar as dinâmicas desse período, conhecido como Era Vargas, os vários tipos de regime político, inclusive, né, que existiram nesse período, apesar de que todos eles foram capitaneados pelo próprio Getúlio, né? E também vamos procurar analisar o papel de outros atores políticos e institucionais na história do Brasil, né? Começando por um breve quadro histórico, para que consigamos nos localizar, né, nesse período, né? O primeiro fato notório é a ascensão de Getúlio Vargas como primeiro mandatário, né, do novo regime que se inaugura em 1930, fruto do processo que a gente viu na aula passada, que ficou conhecido como Revolução de 30. Né? Nós vimos também o debate historiográfico em torno dessa revolução, desse conceito de Revolução de 30, né? Ou desse conceito de revolução atrelado a 1930. De qualquer forma, de todo modo, esse processo implica na subida de Getúlio Vargas ao poder. Quer dizer, desde o primeiro momento, Getúlio Vargas, como candidato derrotado da Aliança Liberal, foi o escolhido para ser o chefe do novo governo e do novo regime. Lembrando que em torno de Vargas havia pelo menos dois grandes grupos políticos, né? As dissidências oligárquicas que apoiaram o processo de 30 e os chamados tenentes, que era um outro grupo político importante que sustentava, né, o novo regime e, inclusive, exigindo uma certa radicalização do novo regime no sentido de um rompimento com a política oligárquica que marcou a Primeira República, né? Então, esses dois grupos, em torno de Vargas, né, tinham expectativas diferentes, vamos dizer assim, em relação ao novo regime, né? As dissidências oligárquicas, vamos dizer assim, mais dispostas a acomodar interesses em relação às antigas oligarquias. Os tenentes mais dispostos e mais voltados para uma ruptura com a política oligárquica. O que não significa necessariamente que os tenentes eram propriamente socialistas, embora existissem até tenentes socialistas, existissem tenentes nacionalistas de direita. Quer dizer, o chamado tenentismo também tem que ser visto com muita cautela, porque era um grupo também razoavelmente heterogêneo. De todo modo, o conjunto dos tenentes que apoiava esse novo regime sugeria, ou demandava, uma ruptura clara com a política anterior a 30, principalmente em dois aspectos. Primeiro, a ruptura em relação à dependência excessiva do café, né?
a dependência excessiva que a economia brasileira tinha em relação ao café, né, a exportação de café, e a questão da fraude eleitoral. Né? Entre os tenentes havia uma forte desconfiança, né, dos mecanismos políticos liberais da Primeira República, controlados pela oligarquia. O que explica, em parte, porque muitos tenentes se inclinavam para uma espécie de ditadura republicana, né? Inclusive em diálogo com aquilo que a gente viu na primeira aula, ou seja, em diálogo com a tradição positivista que era muito forte no Exército, né? Como eu disse para vocês, o período de 30 a 45 é marcado por diversos momentos, por diversas dinâmicas, por regimes políticos diferentes, embora todos eles estivessem capitaneados por Getúlio Vargas. De 1930 a 1934 é a fase do chamado governo provisório, né? Ou seja, o governo que ainda não tinha uma sustentação jurídica muito clara, uma sustentação institucional muito clara e tampouco se baseava numa Constituição, né? Vale dizer que a Constituição de 30, de 1891 foi revogada, né? E não havia uma outra Constituição ainda no lugar. E o segundo aspecto é que o próprio parlamento, né, havia sido dissolvido e, portanto, era um governo, uma hipertrofia do poder executivo, né, e apoiado nas chamadas interventorias, né, as interventorias nos estados. Quer dizer, os presidentes de estado, como se falava, foram depostos junto com o governo Washington Luiz e foram nomeados interventores pelo grupo que comandava o poder nacional, em torno de Vargas. E, nesse período também houve uma política anticrise. Lembremos que o mundo, no Brasil e o mundo, né, viviam sob o impacto da crise econômica de 1929, que começou na Bolsa de Valores de Nova York, se estendeu, né, enfim, por outros países e setores da economia, né, e que atingiu também, obviamente, o mercado de café, né, e, portanto, o novo governo teve que enfrentar a questão da perda de preço do café, marcado também por um excesso de oferta, que era uma questão estrutural no café brasileiro, né? Muita produção, o que, aliado às condições de mercado internacionais, fazia que o preço caísse muito, né? Então, o novo governo, apesar de todo o discurso anti-oligarquia e apesar de todo o discurso de, vamos dizer assim, acabar com essa política artificial de valorização, ou de valorização artificial dos preços de café, fruto lá do Convênio de Taubaté ainda, né? 1906, né? Então, apesar de toda essa retórica, o novo governo teve que tomar medidas para valorizar o preço do café, o que incluiu compra das sacas de excedentes e queima dessas sacas, né? O que gerou um certo desconforto entre os revolucionários, vamos dizer assim, que queriam uma política econômica anti-oligárquica mais clara. O novo regime já é marcado por uma expansão da legislação trabalhista, embora ainda de maneira um tanto tímida, né? É interessante que haverá uma integração maior da legislação trabalhista somente 13 anos depois da chamada Revolução de 30, com a promulgação da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, que será promulgada somente em 1943, e nós veremos porque daqui a pouco, enfim, esse gap, né, entre a tomada de poder e a CLT, né? Mas, de todo modo, já num primeiro momento, né, foram criados o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação e Saúde, ou seja, atendendo duas demandas importantes que vinham de alguns intelectuais, lideranças políticas antes mesmo de 30, no sentido de que o Estado assumisse um papel mais forte na regulação do conflito capital-trabalho e no cuidado, né, com a educação, enfim, sobretudo a educação básica, mas não apenas, dos brasileiros, né? Então é interessante que esses dois ministérios essenciais, né, que serão essenciais nas próximas décadas na história do Brasil, foram criados exatamente nesse primeiro momento, ainda no governo provisório. Bom, nos dois primeiros anos, né, 3 primeiros anos de novo governo, novo regime, havia uma forte influência dos tenentes no governo provisório, né, seja em torno das interventorias nos estados, seja como grupo político que tentou pautar um novo estilo de política, né,
sobretudo aí com a criação dos clubes 3 de outubro, né, que era o clube, uma espécie de partido, muito entre aspas, dos tenentes, né, e que tentou interferir na política nacional brasileira, né. E, por acaso, a ação desse grupo em São Paulo, entre 31 e 32, exatamente motivou enfim, um evento muito importante à época, que foi a Revolta Paulista de 1932. Uma revolta que tem uma marca oligárquica, ou seja, as oligarquias que mais perderam com 30, que foram as paulistas, se rearticularam, né, para combater o governo provisório, para combater Getúlio Vargas, para exigir, né, a reconstitucionalização do regime, ou a constitucionalização do novo regime, né, e, em grande parte, também criticavam o estilo de ação do tenentismo em São Paulo, principalmente criticando a aproximação dos tenentes que, enfim, controlavam a política do Estado com os operários, né? A proposta de criação do Partido Popular Paulista, por exemplo, que era um partido que tentava unificar operários e tenentes, né, numa espécie de ensaio de política de massas, foi um dos fatores que mais acirrou a crítica dos paulistas a Vargas, né? Então, tudo isso converge para uma crise grave, né? São Paulo, num primeiro momento, se articula a outras oligarquias descontentes, Rio Grande do Sul e Minas, né? Que também estavam incomodadas com esse caráter muito, vamos dizer assim, autoritário do governo provisório, muito centralista, né? E desencadeiam, né, uma série de críticas que culmina na revolta militar paulista de julho de 32, né, que teve início em 9 de julho e terminou em outubro, né. Na verdade, então, a situação política de São Paulo já se acirra, apesar das tentativas, inclusive, de Vargas de acalmar a situação, mudar a interventoria no estado de São Paulo, né. As elites paulistas exigiam um paulista e civil como interventor, né. Vargas até atendeu essa reivindicação, mas, enfim, a crise política já estava avançada e acabou levando a uma guerra civil de proporções razoáveis, que durou 3 meses e terminou, como todos sabem, com a derrota de São Paulo, né. Uma derrota que, enfim, teve como desdobramento uma certa acomodação entre a política nacional varguista e os interesses da oligarquia paulista. Quer dizer, não foi uma derrota completa nesse sentido. Além disso, uma das reivindicações lançadas pelos paulistas, que era o chamamento a uma constituinte, foi atendido, né? E, efetivamente, então, o processo de eleição e de elaboração da Constituinte ocupou aí esse período que vai de 33 a 34, né? Ao final dos trabalhos, houve a promulgação de uma nova Constituição, considerada por muitos historiadores como uma Constituição muito avançada para a época, né? Que incorporava legislação social, incorporava voto, né, feminino, incorporava uma série inclusive incorporava, ainda que parcialmente, uma certa política de nacionalização da economia, né? Então, a Constituição de 34 é considerada uma Constituição bastante, enfim, interessante, embora com vida curta, né? Porque todos sabemos que em 37 tem um novo golpe de Estado, que alguns chamam de um autogolpe, né? O próprio Getúlio, que já estava no poder, com esse golpe, teve os seus poderes reforçados, né? E a Constituição de 34 foi substituída por uma Constituição muito autoritária, né, muito centralista, que foi a Constituição de 1937. Né? Bom, de todo modo, a própria Constituinte elege Getúlio Vargas, que já estava no poder, ratifica Getúlio Vargas e inaugurando a fase que os historiadores chamam de um governo constitucional, que vai de 34 a 1937. Pode falar? Com certeza. Uma relação quase direta, podemos dizer, né? Quer dizer, parte vamos dizer assim, dessa tentativa de acomodar, né, a ira das elites paulistas em relação ao governo federal, em relação a um certo cerceamento, né, que a linhagem liberal tinha na política nacional, muito marcada por um autoritarismo crescente, né?
e aqui o fato de ser liberal não necessariamente era democrático, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, obviamente, nenhum autoritarismo é democrático, mas nem todo liberalismo é democrático, né? Então, a gente tem que lidar com essa equação difícil sempre. Então, de todo modo, para acomodar esses interesses, né, enfim, as novas elites que enfim, ocuparam o poder aqui em São Paulo, passaram a desenvolver um projeto cultural, podemos dizer assim, de hegemonia cultural no país, que passava pela criação de uma universidade moderna, enfim, laica, com espírito de pesquisa, enfim, né, científica e humanística, né, e tudo isso, então, deu na USP. Quer dizer, vale dizer que o grupo que tinha muita influência em São Paulo nesse momento era o grupo ligado ao Partido Democrático, partido fundado como dissidência do Partido Republicano Paulista em 1926, e que apoiou a Revolução de 30. Depois, na crise paulista de 31, 32, o PD, o Partido Democrático, se reaproximou do PRP, do Partido Republicano Paulista, que tinha sido grande derrotado em 30, né? Afinal de contas era o que efetivamente mandava no país, né? Mas no bojo da derrota da revolta constitucionalista, né, o PD acabou tendo um certo espaço, sobretudo na cidade, né? E o grupo, principalmente, que controlava a prefeitura, enfim, que está por trás da criação da USP, era muito ligado a esse partido. Então, o grupo do Jornal Estado de São Paulo, por exemplo, né, o grupo, o próprio interventor, enfim, depois vai se candidatar, não é, à presidência, né, Armando Salles, né? Enfim, então, em torno deste grupo é que se organizou, vamos dizer assim, uma espécie de novo arranjo político em São Paulo, que vai durar até 37, né? Em 37 é interessante porque o Estado Novo, em grande parte, representa o afastamento desse grupo, né? E a volta de antigos quadros do PRP já numa chave política diferente, num arranjo administrativo diferente, né? Isso é estudado sobretudo pelo trabalho do Adriano Codato, que vocês têm na bibliografia, né? No qual, na tese, desenvolveu uma tese na qual ele estuda esses arranjos políticos entre Vargas e as elites locais, estudando profundamente o caso de São Paulo, o caso principalmente da versão estadual do DASP, que era o Departamento de Administração do Serviço Público, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Bom, então, 34 e 37, governo constitucional, né? Quer dizer, o governo deixa de ser provisório, o governo passa a ter uma base constitucional, portanto é um governo constitucional. O presidente Vargas aí é eleito indiretamente pela própria Assembleia Constituinte, não é? Vale dizer que o grupo que o apoiava conseguiu articular o apoio de setores das dissidências liberais, setores ligados às oligarquias estaduais, que preferiram manter Getúlio no poder, porque já estavam num processo de acomodação, né, nos seus estados, e Getúlio, portanto, passa a ser, enfim, chancelado por uma Constituição, passa a ser, portanto, chefe de um governo constitucional. Ocorre que, logo em novembro de 35, ocorre um outro levante, né, que foi o levante comunista, né, que passou a história conhecido como intentona comunista, né? O levante comunista de novembro de 35, ele teve como base os quartéis. Ele foi articulado não apenas pelo Partido Comunista Brasileiro, ou Partido Comunista do Brasil, né, como se dizia, mas também pela Internacional Comunista, né, pela chamada Terceira Internacional, que tinha sede em Moscou e tentava coordenar as revoluções, né, inspiradas na Revolução Bolchevique em várias partes do planeta, né? Então, vamos dizer assim, esse projeto de revolução no Brasil explode em 1935, em novembro de 1935, mas o apoio operário ao levante é quase nulo, né? O partido não conseguiu articular propriamente a classe operária, então basicamente foi um levante de soldados, né? De tenentes de esquerda, como alguns historiadores apontam, quer dizer, porque o tenentismo, nos começos dos anos 30, ele rapidamente se cindiu entre uma extrema-direita e uma extrema-esquerda, né? Então, vamos dizer assim,
um certo legado tenentista reapareceu no levante comunista de 35, só que à esquerda, e aí comandado pelo Luiz Carlos Prestes, já membro do Partido Comunista nesse momento. Lembremos na aula passada, nós falamos que Prestes não aderiu ao chamado para liderar o braço armado da Revolução de 30, não é? Ele faz uma crítica muito dura àquele arranjo oligárquico e tenentista que estava se fazendo, não é? E depois disso acaba ingressando no Partido Comunista, não é? Acaba indo para Moscou, se tornando um quadro da Internacional e aí ingressando no Partido Comunista Brasileiro, não é? E sendo aí nomeado como chefe desse processo revolucionário que acaba sendo um grande fracasso do ponto de vista militar e político, né? Os combates vão de 23 a 27 de novembro, os combates mais fortes se dão em Recife e no Rio de Janeiro, né? Os quartéis Recife e Rio, né? Mas, ao fim e ao cabo, esse levante é derrotado, né? E segue-se uma grande repressão, né? Então é interessante porque a Constituição de 34 fica virtualmente suspensa por conta da decretação do estado de sítio, do estado de guerra, né? Que é mais ainda, né? Mais grave, né? E da implantação de uma nova lei de segurança nacional, né? Muito dura, né? Inclusive que se vincula à criação de um tribunal de segurança nacional que os juristas, sobretudo de tradição liberal, consideravam uma excrescência jurídica, porque era um tribunal de rito sumário e de penas duríssimas, né? Sem possibilidade de apelação, né? Oi. A que geralmente se atribui o fracasso da intentona em atrair os operários para o movimento? Esse é um debate historiográfico muito forte até hoje, né? Existem, sobretudo nos anos 90 e 2000, um conjunto de livros que procurou explicar o levante, explicar inclusive as razões do fracasso. Há uma linhagem historiográfica que diz o seguinte: o fracasso do levante de 35 foi porque esse fracasso não foi pensado a partir do Brasil. Ele foi muito mais... o Brasil foi reativo a um plano que, na verdade, vinha de Moscou, né, da Internacional Comunista. Mas esse movimento, né, da Internacional Comunista é comprovado? É comprovado, tem uma documentação farta. Há o trabalho do Paulo Sérgio Pinheiro, né, o Estratégia da Ilusão, que vai nessa linha, né? E há um outro conjunto de historiadores que explica muito mais esse levante por uma dinâmica interna, embora conectada à ideia de uma revolução internacional que vinha de Moscou, que vinha da Internacional Comunista, né? Agora, de todo modo, no caso aí eu cito Marliviana, né, que é uma das historiadoras que vai um pouco nessa linha. Agora, de todo modo, a questão principal, né, a dificuldade, há um certo consenso em que a classe operária foi pouquíssimo envolvida, pouquíssimo mobilizada e apresentava estruturalmente deficiência de organização de base, ou seja, no chão da fábrica. O partido tinha algumas lideranças operárias importantes, né, mas que, enfim, não tinham propriamente uma rede organizativa nas fábricas, sobretudo nas fábricas aí de São Paulo, Rio, né? Até porque lembremos que ainda nesse momento, dentro do movimento operário, o anarcossindicalismo era significativo, né? O período que vai, aliás, de 30 a 35, normalmente desaparece da historiografia da classe operária, né? Ninguém estuda, né? As pessoas estudam muito as greves da Primeira República, né? O ciclo de greves de 17 a 20, mas vale dizer que entre 30 e 35 havia uma série de greves, só que ainda marcadas em grande parte pelo anarcossindicalismo, embora já existisse aí uma presença comunista importante. Então talvez, né, em grande parte, essa dificuldade, inclusive de convergência de projetos revolucionários na base operária, tenha dificultado uma organização mais clara e voltada para o levante, né, como sustentáculo do levante. Além disso, havia uma forte repressão nas fábricas, não só por parte dos patrões, mas por parte do Estado, que dificultava o trabalho, e também questões subjetivas, de consciência mesmo, né? Enfim, os operários não aderiram a esse chamado de revolução, sobretudo esse tipo de revolução, né? Que era uma espécie de levante anti-imperialista, né? Um levante com um discurso nacionalista. Lembremos, aliás, que o levante de 35 foi em grande parte preparado, né,
E, em grande parte, criou-se uma ideia de que o Brasil estava pronto para um levante, para uma revolução comunista, não é? Em grande parte porque, um pouquinho antes, 34 sobretudo, a partir de janeiro de 35, foi criada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, não é? Dentro da qual os comunistas tinham uma importância grande, que chegou a reunir milhares de correligionários, né? Com vários grupos locais. Então, isso criou uma espécie de ideia, né? Sobretudo no Partido Comunista, de que, enfim, bom, se temos essa massa, esses milhares de adeptos da ANL, né? E se temos uma classe operária que está fazendo greves, vamos fazer revolução. Só que a revolução, o levante acabou circunscrito aos setores militares, né? Que aderiram ao chamado de Prestes para ir para a esquerda, né? E aí praticamente foram lutas isoladas nos quartéis, e eventualmente alguma disputa de rua, mas mais nos quartéis, né? Então, acho que a razão para que a classe operária não tenha sustentado esse projeto, diversas ordens, né? Primeiro, baixo nível de organização do partido nas bases, um tipo de consciência talvez que não aderisse a esse tipo de revolução, era um outro, talvez a tradição que vinha do anarcossindicalismo apelava para outras formas de levante e de insurreição operária, né? E, ao mesmo tempo, também, com a proibição da ANL em julho de 35, né, boa parte daquele movimento de mobilização, sobretudo da pequena burguesia, de algumas camadas operárias que a ANL possibilitava, ficou, enfim, inviabilizado, né? Vale dizer que a ANL é colocada na ilegalidade em julho de 35, né? E o Getúlio aproveita exatamente um passo errado, né, vamos dizer assim, do ponto de vista tático do partido, né, ao nomear Prestes como uma espécie de líder da ANL. Aí ele aproveita, bom, se Prestes está no Brasil, mas está clandestino, não é? Boa coisa não vai acontecer, é um partido ilegal, está querendo, enfim, subverter a ordem, enfim, todos aqueles argumentos, e em julho a ANL é colocada na ilegalidade. Novembro vem a insurreição, né? Então, se vem a insurreição, havia aquela ideia de que, bom, basta uma centelha para a revolução que a massa vai. E, enfim, aliás, em outros momentos a esquerda também pensou do mesmo jeito, né? E isso não aconteceu, né? Ok? E repito que há um debate historiográfico bastante intenso, né, se, vamos dizer assim, a Internacional é que falhou nas suas estratégias e leituras para o Brasil, né, se ela impôs uma teoria que não cabia aqui, ou se o partido internamente não se organizou, se as forças revolucionárias, né, internas não se organizaram. Esse debate, ele, enfim, está em aberto, vamos dizer assim, né? São argumentos fortes dos dois lados, corpos documentais abundantes dos dois lados, ok? Acho que sempre nos cursos de graduação eu insisto que é importante que vocês conheçam as linhagens dos debates, né? E depois possam optar, enfim, pelos autores, né, com os quais vocês mais se identifiquem, mais se... Enfim, né? Diferente na pós-graduação, que você já tem que escolher uma turma, né, na historiografia. Na graduação, o mais importante para vocês é mapear o debate e saber as linhagens de argumentação, as contradições de cada linhagem historiográfica e o que tipo de fonte se mobiliza, que tipo de perspectiva teórica, né? Então, o curso ele segue um pouco essa... em alguns debates eu posso me colocar mais, né? Em outros eu prefiro, até por falta de pesquisas próprias, eu prefiro mapeá-los, né, e deixar que vocês também tenham esse mapa. Ok? Então, na prática, para o nosso curso aqui, o que é interessante é que há, na prática, um reforço do poder central. A repressão ao levante comunista fortalece a figura de Getúlio Vargas, que era muito questionada pelas próprias elites. Aliás, é uma figura que é muito interessante, né? Porque, do ponto de vista desse embate, de ser o epicentro de um embate político, né? Porque Vargas, nós olhando, né, pelo espelho retrovisor da história, né, achamos que Vargas já nasceu líder, já nasceu um líder carismático, que controlava o Estado de maneira absoluta, né, que conseguia, enfim,
neutralizar, seja por repressão, por cooptação ou por acomodação às elites, mas quando a gente olha a história desse período, nós vemos, na verdade, um líder que parecia que ia cair a qualquer momento, questionado pelas oligarquias, questionado por muitos dos seus correligionários, né? E, no entanto, é um líder que conseguiu se manter por uma série de questões aí que a gente pode depois até aprofundar, né? Então, vejam, enfrentou uma revolta oligárquica em 32 e um levante comunista em 35. A repressão ao levante comunista, capitaneada por Getúlio, permitiu um certo consenso momentâneo entre as elites. Então, acabou reforçando o seu poder pessoal e, obviamente, os seus poderes autocráticos à frente do Estado. Então, mesmo sob o governo mesmo sob o governo constitucional, né, na prática, já alguns autores enxergam que em 36 já há uma centralização autoritária do poder, né? Vale dizer que todos os envolvidos no levante foram presos, torturados, quer dizer, como eram muitos deles agentes, né, da Internacional Comunista, de nacionalidade, por exemplo, alemã, americana, argentina, quer dizer, vários serviços secretos atuaram aqui junto com a polícia especial, né, polícia comandada pelo Philip Miller, e já nesse momento já se desenvolve uma prática sistemática de tortura a presos políticos, né, com envolvimento, inclusive, da Gestapo, né, da polícia política alemã, né, sobretudo no caso aí de R. Berger e Olga Benário, né. Olga Benário, mulher de Prestes, será presa e enviada à Alemanha, grávida, né, enfim, e isso causou toda uma comoção internacional, sobretudo, obviamente, entre os simpatizantes do comunismo e do socialismo, né. Ela teve filho já num campo de concentração e depois houve uma campanha para que a filha dela, né, que é, aliás, historiadora no Brasil hoje, né, pudesse ser libertada e voltasse para a família. Então é uma história que também tem esse viés de crônica, de romance, né, que aliás foi objeto de uma biografia best-seller, né, do Fernando Moraes, chamada Olga. Então quem tiver interesse, quem não leu esse livro, é muito interessante para que vocês tenham uma entrada romanceada nesse período histórico muito conturbado, né?